Olá, tudo bem? Meu nome é Washington e desejo sinceramente que esteja tudo bem, tudo muito bem com você. Bom, eu gostaria de dizer que nesses breves 30 minutos, 35 minutos, nós vamos ter um momento de encontro para falar sobre esse tema que, afinal de contas, é provocativo. Etiqueta e vida universitária, vida acadêmica, para além das etiquetas. Mas para fazer isso, eu gostaria de dizer que nós teremos três momentos. Assim você vai ter uma visão do todo do que nós teremos nesse vídeo. Então, primeiro, nós vamos nos apresentar. Não só vou me apresentar, mas também a proposta, um pouco a questão do tema, os conceitos, o contexto, né, que, de certa forma, provocou, gerou essa proposta desse curso, desse percurso, e fazer uma menção aqui, embora você não vá se apresentar, mas que você se apresente, você esteja presente a essa proposta. Seria um primeiro momento. Num segundo momento, a gente fazer um pouco de fundamentação. Aí a gente vai lançar mão de alguns pensamentos, alguns pensadores, de algumas pessoas que nos ajudem a iluminar essa realidade da qual nós vamos falar. E num terceiro momento nós vamos procurar uma aplicação. Vamos falar sobre as experiências que nós estamos tendo, sobretudo nesse contexto de pandemia, ensino remoto, todas essas coisas que estarão presentes enquanto conceito e, mais do que conceito, enquanto experiência que nós estamos tendo. Bom, eu gostaria de dizer o seguinte, inicialmente, eu sou funcionário público já há praticamente 14 anos. Na Universidade Federal do Triângulo Mineiro, eu estou na Pró-Reitoria de Assuntos Comunitários e Estudantis. É onde o Serviço de Acompanhamento Pedagógico Discente, o SAPED, está ali. É uma equipe, nós trabalhamos para justamente ajudar a que esse percurso dos alunos, dos discentes, seja um percurso que tenha, não só da parte dos professores, mas da parte de nós que somos técnicos administrativos, que tenha também um apoio, um acompanhamento, uma ajuda, uma presença que possa auxiliar nessa caminhada de vocês. Por quê? Cada um traz uma experiência, nós também. Então eu gostaria um pouco de falar sobre isso. Que experiência é essa? A experiência de formação, a experiência de que nós que somos profissionais, você que está iniciando agora a sua caminhada universitária, a sua caminhada acadêmica, ou até já tem um curso universitário, quer dizer, você já tem um cabedal, não só de informações, de conhecimento, mas de autoconhecimento e também de formação humana, de valores. Por isso, a nossa proposta é que a gente traga tudo isso para esses momentos de reflexão e tudo isso possa fazer parte de um percurso formativo, de tal maneira que cada pessoa seja responsável pela sua trajetória. Certamente de uma forma corresponsável, porque cada um de nós, a seu modo, tem uma cota de responsabilidade. E por falar em responsabilidade, aí a gente toca nesse assunto. Etiqueta e vida universitária, vida acadêmica, para além das etiquetas. Claro que a gente, quando colocou esse título, essa palavrinha etiqueta, ou até mesmo netiqueta, ela mexe um pouco. Por quê? Acredito que você deve ter alguma informação a esse respeito, ou teve curiosidade, né? Então, em procurar saber algo, ou poderia até falar sobre esse assunto, nesse sentido, para dizer que nós estaremos falando de algo que diz respeito à nossa vida, inegavelmente. Todos nós, aqueles que fiz 60 anos agora em julho, eu não sou um nativo digital, né? O pessoal brinca que eu falo que na equipe eu sou um dinossauro, porque de fato quando abriu esse tipo de trabalho, né, na universidade, eu estava lá, né? Então é uma pró-reitoria, antes não era pró-reitoria, foi um serviço, mas para dizer o seguinte, que
nós que não temos tanto traquejo com as novas tecnologias, vocês que são, boa parte, né, a maioria, acredito, nativos digitais, todos nós somos desafiados a refletir, e aí entraria esse aspecto que vai de certa forma, permear a nossa conversa aqui. Quais são os valores que estão em jogo? Sim, aí quando a gente fala para além das etiquetas, das boas maneiras, de uma certa boa educação, nós estaremos falando de ética, estaremos falando de nós mesmos, os valores, os princípios que a gente procura seguir nas nossas relações. Então, para além de um uso de um instrumento, de uma ferramenta tecnológica, estaremos falando de nós, enquanto pessoas humanas, pessoas que estão num processo de conhecimento, num processo de ensino-aprendizagem. E é isso que eu desejo que agora, durante esses outros 2 minutos, 2 momentos, não 2 minutos, esses 2 momentos, procurar um pouco de fundamentação, retomar o contexto, né? Fazer a fundamentação e falar um pouco sobre a experiência que nós tivemos nesse ano e meio de pandemia e que certamente é uma experiência que vai nos ajudar por muitos e muitos anos, com certeza. É o que eu desejo. Eu tenho usado a palavra, né, desejo, vontade, e isso não é irrelevante, não é neutro. Por quê? Eu acredito que num espaço acadêmico, espaço de conhecimento, em que, com certeza, a inteligência tem um papel preponderante, né? Na busca do conhecimento, é importante que a gente empenhe toda a nossa capacidade de ir fundo naquela realidade que a gente estuda, né? Então, daí a inteligência é importante sim, mas a parte de empenho, a gente se envolver com esse conhecimento, com o chamado objeto conhecido, isso é muito importante. E só para fazer menção às outras aulas, aos outros momentos de reflexão que estão aqui presentes nessa plataforma. Porque cada profissional está trazendo algo que vai certamente contribuir num aspecto ou no outro para a nossa formação, para a nossa caminhada. Bom, digo isso para a gente entender que a gente olha, daqui a pouco nós estaremos falando sobre a aplicação. Então, certamente vamos falar das aulas síncronas, assíncronas, a questão dos chats, os lives, as aulas que são gravadas ou não, tudo isso, as reuniões em grupos, as redes de relacionamento, tudo isso que a gente lançou mão e lança mão para a gente fazer com que essa realidade de pandemia, que a gente percebe que é um ano e meio que nos atinge, né? E a gente está aprendendo a trabalhar, a estudar nesse ambiente e sabendo que é uma realidade que logo a gente vai ter aulas presenciais cada vez mais e tudo, mas que essa questão do uso das novas tecnologias, inclusive a questão das redes sociais e tudo, é uma realidade que veio para ficar. Então, a gente olha para essa realidade que daqui a pouco a gente vai fazer a chamada aplicação, né? Refletir sobre algo de concreto e tudo, mas é importante que a gente fale sobre a fundamentação. E que fundamentação é essa? É a gente olhar no alicerce, na base que dá suporte a tudo aquilo que nós, enquanto pessoas, enquanto seres humanos, nós podemos refletir. Que é, afinal de contas, a realidade daquilo que nós somos. Nós somos pessoas humanas. Quer dizer, sujeitos de múltiplas determinações. Então, uma delas é que é muito importante que cada pessoa procure se conhecer. Essa questão do autoconhecimento é fundamental na trajetória de toda pessoa. Esse é um dado que, inegavelmente, aquela história, decifra-me, eu te devoro, né? Quer dizer, essa história de a gente se conhecer enquanto pessoa humana vai fazer uma diferença enorme na aplicação, né, dessa coisa toda da netiqueta, né? Ou da ética aplicada não só nas redes sociais, mas nos processos de ensino-aprendizagem no ambiente virtual. Gostaria de lembrar um outro dado que é muito caro à filosofia, à antropologia, né? Que é que nós, seres humanos, somos seres de múltiplas relações.
nós nos relacionamos com o outro, com os outros, né? Há um relacionamento interno, íntimo, que parte justamente desse dado que cada um procura ou deve procurar se conhecer. Nós procuramos nos relacionar e nós nos relacionamos com o ambiente todo, com a natureza, e até, uma vez que nós nos relacionamos com os outros, nós nos relacionamos com o outro, com o sagrado, que é um outro dado que várias pessoas procuram refletir sobre isso. Não será o nosso momento agora, mas a questão do transcendente ou da transcendência, a questão do grande valor, que seja qual for o nome que se dê, então as pessoas também procuram se relacionar, e isso faz diferença quando uma pessoa se encontra com a outra. Há um autor, e depois eu vou colocar na descrição como referência, Jurandir Freire Costa. Ele escreveu um livro sobre o ponto de vista do outro. É muito importante que cada pessoa se recorde disso. Cada pessoa, quando diz eu, quer dizer, um centro de subjetividade, quer dizer, nós nos relacionamos porque nós temos identidade pessoal, nós somos e acreditamos que somos, nos reconhecemos como tal, diferente dos outros. E que bom que seja assim. Não podemos, não devemos ser reduzidos aos outros, a outras pessoas, a uma outra realidade. Tão simples de entender, não é? Pois bem, o grande desafio é que nem sempre esse dado é assim tão tranquilo. De que maneira? Quando nós nos relacionamos com os outros, e aí é justamente porque nós nos relacionamos com os outros como outros que são, e nós também somos outro nesse relacionamento, nós podemos dizer que, eticamente, o respeito que se deve ter pela outra pessoa e que nós exigimos, é isso que garante que nós possamos ter relacionamentos saudáveis, construtivos. Se nós quisermos ter uma espécie de balança para saber se um relacionamento está nos edificando, está servindo como construção da nossa personalidade e construção do ambiente de uma forma saudável, nós podemos dizer o seguinte: ali as pessoas estão se respeitando. Quando falta isso, e nós temos experiência, nós sabemos que o ser humano, a humanidade vai se deteriorando. A deterioração, essa humanidade em destruição, essa desumanização, esse processo é algo que a gente vai colhendo os frutos. E aí nós poderemos entender que a partir não só das redes sociais, as redes sociais trouxeram isso e a gente poderia dizer que quando a gente fala redes sociais, a gente vai falar o seguinte: tudo aquilo que se estabelece de uma forma utilizando esses meios de comunicação, essas novas ferramentas, as novas tecnologias. Nós podemos dizer o seguinte, que aqui está o ponto de vista do outro, e aí eu trago uma citação aqui para a gente encerrar esse momento, diz: não se pode pedir demissão à ética. O autor está falando aqui de uma obra de um outro autor, mas para dizer o seguinte, que quando seres humanos entram em relacionamento, não se pode pedir demissão aos valores, aos princípios, quaisquer que sejam. Por quê? Ele fala: inexoravelmente, o ponto de vista do outro sempre surge no caminho como uma esfinge que não sabe quem é ou o que quer. O que será que esse autor está querendo dizer? É o seguinte: quando nós, no relacionamento com o outro, queremos ser respeitados, no mínimo, o outro também exige a mesma coisa. É aí que nós podemos dizer que essa fundamentação, esse princípio tão óbvio, meu pai diria que eu estaria amassando barro, mas é para chegar justamente nessa afirmação. Todo o livro que foi escrito pelo Jurandir, é um psicanalista, mas que ele transita bem no campo da antropologia, da filosofia, tudo que ele fala é que todos nós podemos e devemos exigir
respeito da parte do outro, mas exige essa contrapartida. O outro também é sujeito e deve ser respeitado enquanto tal. O ponto de vista do outro é aquilo que garante que nós iremos ter relacionamento construtivo. E aí a responsabilidade é de todos nós, minha, sua. Essa é a grande fundamentação. Acredito que tudo mais que nós pudermos dizer a esse respeito depende muito de a gente considerar essa afirmação que o ponto de vista é essencial para que a gente tenha relacionamentos saudáveis, construtivos. Para dizer um outro princípio, né, que a ética é aquela busca de consenso mínimo entre os humanos. O Leonardo Boff que fala sobre isso. Que tal? Ética enquanto busca de consenso mínimo entre os outros, né? Então, entre os humanos. E poderíamos encerrar esse momento de fundamentação com uma provocação. Sartre, quando dizia que o inferno são os outros, ele estava falando sobre a questão da liberdade. O que será que ele poderia cutucar a todos nós que estamos aqui falando sobre netiqueta? Essa é a provocação que esse momento de fundamentações, fundamentação, nos deixa a todos nós, a cada um de nós. Essa provocação que o Sartre faz, falando que o inferno são os outros, a gente entende bem que ele está querendo nos provocar com relação à liberdade. Tá? E ele fala que nós somos condenados à liberdade, de certa forma. O ser humano ele desenvolve isso, né, na sua obra. Mas na peça de teatro, né, Entre Quatro Paredes, onde ele diz isso, né, onde é dito isso, que o inferno são os outros, essa provocação que é lançada sobre todos nós, no fundo, porque na peça é importante que a gente se recorde, né, que não tem espelho, né, e a pessoa se percebe através do olhar do outro. Por que é importante isso? Eu diria, a gente poderia aplicar, né, isso enquanto ainda fundamentação, que é o seguinte: nós temos facilidade em julgar o outro, em medir o outro. Ora, e quando a coisa muda de figura? Quando o olhar do outro se volta para nós e nós nos percebemos, né, no olhar do outro. E aí a gente poderia pensar uma porção de coisa. E quando o Jurandir também fala sobre isso, né, no momento, sobre a singularidade do outro. Só repetindo essa ideia, que ela é importante enquanto fundamentação, para a gente poder entender a parte assim, mais de aplicação e tudo. Nós prezamos tanto o fato de nós somos singulares, irrepetíveis, irredutíveis ao outro. Deus nos livre de agir à imagem e semelhança do outro, né? Que o outro querer que a gente haja como ele agiria. Se eu fosse você, faria isso. Mas não, se você fosse eu, você faria como eu estou fazendo aí, né? Como que para brincar, né? De fato, é muito fácil a gente querer que o outro haja como a gente agiria. Então o outro não seria o outro, né? Seria a gente. Como que para dizer o seguinte, é muito importante que o respeito pela singularidade do outro seja de fato algo assim como um grande princípio. E nesse sentido, quer dizer, a gente perceber que os grandes princípios, né, honestidade, justiça, bondade, enfim, quaisquer que sejam os valores que a gente defende, esses valores, eles estão aí como se fosse uma grande carta de princípios. Nós temos esses princípios, defendemos, queremos que esses princípios sejam respeitados para conosco. Agora, a contrapartida é essa. Quando se tratar de aplicar esses valores aos outros, que nós sejamos capazes de respeitar esses valores. Então é quando se fala essa questão da singularidade. Então, eu estava pensando agora em que a gente poderia ir pensando, né, nessa realidade que nós atravessamos, estamos tendo, aos poucos nós voltamos a ter aula presencial e tudo, mas pensar o seguinte: durante esse período, né, de 1 ano e meio, nós tivemos aulas presenciais? Não tivemos.
nós tivemos aulas síncronas, né? Aquelas aulas em que nós éramos chamados numa live ou através de um Google Meet da vida e tal, nós estávamos experimentando o que significava à distância, aulas remotas, nós temos um desenvolvimento de um determinado conteúdo. E aí, qual foi a sua experiência? E experiência é uma coisa que todos nós temos, né? Penso até mesmo, vamos supor que uma pessoa esteja chegando agora na universidade, mas eu acredito que o ano passado aí teve a sua preparação à distância, não é isso? Então eu acredito que todos nós temos algo a pensar, a recordar do que significou esse ano e meio de pandemia, né? Trago essa realidade porque hoje se sabe que essa experiência de aula à distância, aula remota, mesmo trabalhos, né, relações de trabalho, tudo isso a gente vai ter que combinar muitas vezes porque o uso dessas ferramentas parece que é algo que veio para ficar. Mas eu gostaria só de recordar algumas coisas que nós tivemos, né, algumas atividades. As aulas, as reuniões e nós poderíamos pensar também em trabalho em grupo. Sobretudo para quem já estava fazendo um curso universitário, já tenha feito o primeiro período, segundo, esteja lá na frente, todos nós tivemos a experiência, né, de ficar horas, às vezes sentados, diante de um computador ou até diante da tela de um celular, ter aula. E o que isso significou? Né? O cansaço, a irritabilidade, dor de cabeça, problema de postura, até isso a gente vai ter uma das aulas justamente para falar sobre essa questão da adequação do espaço, né, nosso, né? Mas para dizer o seguinte, a partir dessas experiências que nós tivemos, a gente começar a pensar um pouco. Olha, eu ouvi um relato de aulas que eram invadidas por pessoas que eu acredito que você passou por essa experiência, um ou outro, né, de pessoas que colocavam, vamos falar, bobageira, né? Quando eu era pequeno, a gente falava cenas e palavras agressivas, enfim, espaços invadidos. Ora, mas então a gente pensa que realmente aquilo que a gente percebe nas redes sociais, que chega a questão do discurso de ódio, é mesmo vandalismo. Uma pessoa invadir a sala de aula e nós sabemos, não no espaço universitário, acredito que você já deve ter ouvido falar de invasões de salas de crianças. Na educação infantil, no fundamental, aconteceram vários episódios desses. E também no espaço universitário. Então, nós percebemos que o desafio tem sido muito longo e a gente está aprendendo. E aí a gente poderia dizer o seguinte, que é preciso que, aí entraria a lembrança da ética, né? A ética fica nos grandes princípios, nos grandes valores. Então a gente trazer aquilo que é o ideal, aquilo que a gente está nos grandes projetos, né? O que seria ideal no espaço acadêmico e tudo, a gente levar para esse ambiente nosso da net, né? Mas lembrar de algo que meu pai diria que o combinado não é caro. Então a gente sabe que dos grandes princípios a gente parte para os combinados, as regras do jogo. Então a gente conversar, porque há pessoas que são mais, outras menos flexíveis, tudo, mas a gente entender que há um período, vamos dizer assim, de resistência, né? A gente aguenta ficar durante uma meia hora, 40 minutos, 50 minutos, é preciso que, olha, durante uns 5 minutos agora vamos respirar um pouco, ou então a pessoa no chat fala, vou tomar uma água, vou sair e voltar logo. Então, alguns combinados para evitar que essa contraposição, nesses conflitos que foram gerados em alguns momentos, a gente sabe de várias situações de conflitos que foram geradas, justamente pela falta de um combinado. Gostaria de ter combinado, né? Então, a gente, para evitar algumas questões, né? Bom, o que eu gostaria de deixar assim como sugestão? Eu peguei alguns vídeos do YouTube e vou deixar disponibilizado para você. Pode ser que você já tenha feito uma pesquisa, olhado sobre esse tema antes, mas eu vou deixar aqui como uma proposta, né? Para que você possa
aprofundar um pouco mais, ter de uma forma mais sistematizada, mas eu gostaria só de deixar esse ponto, esse pensamento. Seja o que for que a gente refletir, que a gente pensar sobre a realidade acadêmica, sempre que eu me coloque, que eu compreenda que eu sou corresponsável por tudo aquilo que acontece no espaço acadêmico, seja ele presencial ou virtual. Digo isso e peço que esse curso, as outras aulas que você vai assistir, vai responder um questionário, vai perguntar algo, você vai interagir, seja algo que você perceba como da sua parte, do seu interesse. E como resposta, tudo aquilo que você puder fazer para melhorar a sua própria vida acadêmica, a sua vida pessoal, a sua trajetória, pode ter certeza. Você estará também fazendo com que a sua turma, o seu grupo, todas as relações de ensino-aprendizagem sejam melhores, sejam cada vez mais construtivas. Desejo que você faça um bom percurso acadêmico, que essa provocação na etiqueta, e vida acadêmica, para além das etiquetas, embora vá além, embora a ética seja vamos dizer assim, a aposta nos grandes princípios, mas não tenhamos dúvida. Às vezes é nas pequenas coisas, nos pequenos gestos que se revelam a grandeza, que se revela a grandeza de alma de alguém, ainda dando os primeiros passos ou já estando adiantada enquanto pessoa humana. Todos nós estamos assim. Todos nós vivemos nessa possibilidade de sermos mais humanos, ou um pouco menos, mas o importante é que a gente queira ser cada vez mais aquilo que nós podemos ser, pessoas humanas. Deixo um abraço e sejamos responsáveis à altura daquilo que significa nós sermos pessoas inteligentes e amorosas. Paz e bem.